Bem-vindos a mais uma aula do curso Atleta Vegano da V3 Medicina Esportiva. A partir desse momento falaremos sobre os micronutrientes da dieta do atleta vegano. Iniciaremos com a vitamina B12. Por quê? Porque justamente é um dos micronutrientes que a gente precisa ter mais preocupação, pelo simples fato de que a vitamina B12 tem como fonte principalmente carnes e outros alimentos de origem animal. E a vitamina B12 apresenta uma série de funções importantes. Ela é importante para o funcionamento do sistema nervoso central, para a síntese de DNA e também como cofator no metabolismo da homocisteína. Importante notar que metade dos veganos apresenta deficiência de vitamina B12 e, portanto, é recomendada a suplementação para todos os atletas veganos, na dose de entre 25 a 100 microgramas 2 vezes ao dia. E em caso de deficiências confirmadas, comprovadas, a dose pode aumentar para 500 a 1000 microgramas por dia. Mesmo com essas doses mais altas, muitas vezes é difícil elevar os níveis de vitamina B12 dos atletas veganos aos níveis adequados. E em algumas situações a gente pode utilizar de diferentes estratégias para isso. As mais comumente utilizadas, apesar da pouca evidência na literatura científica, são o uso sublingual e principalmente injetável de vitamina B12. A administração de formas injetáveis, principalmente, na prática, parecem facilitar a adequação dos níveis de vitamina B12. O ferro é outro elemento que precisa de muita atenção na dieta vegana. A dieta vegana, via de regra, tem uma quantidade alta de ferro, até maior do que a dieta onívora. Porém, a biodisponibilidade desse ferro é menor do que a do ferro M, o ferro da carne vermelha. Por esse motivo, atletas, em especial mulheres veganas, podem apresentar menor estoque de ferro. E mesmo esse nível mais baixo não levando a uma anemia, ele pode limitar a performance esportiva pelo menor transporte de oxigênio. Então é importante que a gente encontre um equilíbrio dos estoques de ferro para que o atleta tenha um desempenho adequado e ao mesmo tempo não esteja inflamado, porque o estoque elevado de ferro possivelmente propicia inflamação e, consequentemente, uma piora da adaptação aos treinos. Via de regra, o organismo ele faz uma autorregulação, em que quanto menor a quantidade de ferro disponível, maior é a sua absorção e vice-versa. Porém, em alguns casos, principalmente nas mulheres atletas veganas, o estoque de ferro pode estar diminuído. O ideal é encontrar um limite para que os estoques de ferro não fiquem muito baixos, para não limitar assim, o transporte de oxigênio, mas também não buscando os valores de ferritina, por exemplo, que é o marcador que a gente utiliza mais, muito próximos do limite superior ou até acima do limite superior de normalidade, para evitar assim o excesso de inflamação nesse atleta. De forma geral, as recomendações de consumo de ferro na dieta, elas precisam ser maiores para atletas veganos, um aumento de 80% em relação ao consumo dos atletas onívoros. Isso para mulheres significa 14 mg por dia e para os homens 33 mg por dia. É importante que o consumo desses alimentos ricos em ferro se faça junto com vitamina C, em especial com os sucos cítricos, para aumentar assim a sua absorção, e que se evite o consumo concomitante de agentes antinutricionais, como por exemplo chás, café, cacau, que são substâncias que acabam diminuindo a biodisponibilidade do ferro da alimentação. No caso de necessidade de suplementação, a gente recomenda doses de ferro quelado entre 10 e 20 mg 2 vezes ao dia, iniciando com o valor mais baixo, de 10 mg 2 vezes ao dia, e observando assim a resposta dos estoques de ferro, para que novamente a gente não fique no limite inferior, nem muito próximo do limite superior ou até passando dele. Na próxima aula falaremos também sobre o zinco e o cálcio e as adequações para a dieta do atleta vegano. Até lá! Olá, bem-vindos! Continuamos falando sobre micronutrientes e o atleta vegano. Iniciando aqui a aula hoje com o zinco. Tá? O zinco é outro elemento que é muito importante para a estabilização do DNA e expressão de genes, e, portanto, ele tem função
no crescimento e reparação celular, assim como também no metabolismo proteico. Da mesma forma que acontece com o ferro, o organismo de certa forma ajusta a absorção de zinco de acordo com o consumo, ou seja, quanto maior o consumo na dieta, menor a absorção, menos biodisponível ele vai estar, e vice-versa, quanto menor o consumo, maior a biodisponibilidade, maior a absorção. Tá? São ajustes intrínsecos que o organismo faz em relação ao zinco. A gente pode encontrar zinco na dieta vegana em alimentos como feijões, nozes, sementes também, porém a biodisponibilidade não é tão alta e por isso as recomendações são de um consumo aumentado em relação à dieta onívora. Por exemplo, o Instituto de Medicina, né, antigo Instituto de Medicina americano, hoje Academia Nacional de Medicina Americana, recomenda um consumo 50% maior em relação ao consumo dos onívoros, o que para mulheres isso representa 12 miligramas por dia, em contrapartida para as onívoras seria 8 miligramas por dia, e para os homens 16,5 miligramas por dia. É importante destacar que outros elementos, né, eles diminuem a absorção do zinco. E, portanto, caso essa quantidade não seja atingida pela dieta e seja preciso suplementar, que não se suplemente com polivitamínicos, né? Porque o polivitamínico vai ter outros elementos e alguns desses podem prejudicar a absorção, como ferro, ácido fólico, magnésio, etc. Então, a suplementação idealmente é do zinco isolado e não na forma de multivitamínicos. Outro elemento do qual falaremos hoje é o cálcio. O cálcio também apresenta importantes funções no organismo. Ele é importante na coagulação sanguínea, na transmissão nervosa e no estímulo nervoso para o músculo, na própria contração muscular, na manutenção da estrutura óssea, e não só manutenção, mas também durante o crescimento e desenvolvimento, para que a gente atinja um pico adequado de massa óssea. E é importante notar que nos veganos o consumo de cálcio, via de regra, ele está abaixo do consumo dos onívoros e está abaixo do recomendado, tá? Então, sensivelmente abaixo. Aqui tem estudos que mostram que ele está a cerca de 60% do consumo dos onívoros. Então, o consumo inadequado de cálcio ao longo do tempo, ele aumenta o risco de fraturas e também durante o crescimento e desenvolvimento diminui o pico de massa óssea, o que pode ser bastante negativo, em especial para atletas. As recomendações de consumo de cálcio para atletas são as mesmas da população geral, que é 1 grama por dia. E os alimentos que são fonte de cálcio dentro da dieta vegana são feijões, verduras, né, brócolis aqui em especial, mas temos que ter cuidado porque algumas verduras de folha verde escuro, como rúcula, espinafre, elas contêm oxalato, o que diminui a absorção de cálcio. E vale destacar que muitas vezes não é necessário fazer uma suplementação com cálcio, porque na dieta o atleta às vezes já utiliza alimentos veganos com fortificação, né, fortificados em cálcio. Então é importante atentar para a dieta do atleta especificamente, ver o que ele está acostumado a comer, para aí sim levantar a quantidade de ingestão diária de cálcio e definir se vai ser necessário ou não fazer uma suplementação específica. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre iodo e vitamina D. Até breve! Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje falaremos mais um pouco sobre os micronutrientes na dieta do atleta vegano, iniciando com o iodo. O iodo é essencial para o desenvolvimento físico e mental por sua função na tireoide. É importante notar que muitas populações são deficientes em iodo, tá? Então, algumas populações veganas, como a de eslovenos veganos, por exemplo, pode ter até 80% de deficientes em iodo. E ao mesmo tempo, em outros casos, pode ser encontrado excesso de consumo de iodo em alguns veganos. E tem alguns motivos para isso acontecer.
O primeiro e mais importante deles é pela geografia, pelo solo do local. Então, por exemplo, quem está morando próximo ao litoral, geralmente vai ter um solo mais rico em iodo e dificilmente vai ter carência nesse nutriente. Já pessoas que moram mais no interior, longe do litoral, dependendo da região, pode ter um solo deficiente em iodo e, portanto, uma dieta deficiente em iodo. Tem outros fatores que influenciam também, como métodos de cultivo e até a estação de cultivo dos alimentos, mas o principal aqui seria a questão geográfica. E nesse ponto é interessante a gente notar que o Brasil teve um papel importante na identificação das causas e do controle do bócio, né, da deficiência tireoidiana. Então, Beata Viana, um cientista mineiro, descreveu na década de 1930 a relação entre uma dieta deficiente em iodo e o bócio endêmico. E, por coincidência, aluno dele foi Juscelino Kubitschek, que então, quando o presidente lançou um decreto que obrigava a adição de iodo no sal de cozinha. Dessa forma, reduzindo bruscamente a prevalência de bócio endêmico na população. Os alimentos que comumente a gente pode encontrar iodo são batatas, cranberries, né? O próprio sal iodado, como é o nosso caso, né? O que levou à redução substancial dos níveis de bócio endêmico no nosso país, e algumas coisinhas que a gente tem que prestar atenção também. Por exemplo, existem alguns alimentos que são goitrogênicos, ou seja, eles diminuem a absorção de iodo e podem assim aumentar o risco de bócio por deficiência, por carência de iodo, né, que são principalmente os vegetais crucíferos, né, como repolho, couve-flor, né, brócolis. Mas, via de regra, esse efeito acontece quando eles são consumidos na forma crua. Depois do cozimento, eles perdem bastante esse efeito. E, por outro lado, tem outros alimentos que são ricos em iodo, né, por exemplo, as microalgas, os vegetais marinhos, e, dependendo da dieta do atleta vegano, ele pode até consumir em excesso iodo por conta de muitos alimentos vindos do mar. Mas, via de regra, atualmente, com a dieta que os veganos aqui no país costumam seguir e com o sal iodado, é um elemento que dificilmente a gente vai ter alguma alteração importante, seja para carência ou para sobrecarga. E o segundo assunto da aula de hoje é a vitamina D. A vitamina D ela é importante para todos os atletas, não apenas para o atleta vegano. É importante ter um cuidado com ela. Não só atletas, mas população geral. Não é raro encontrarmos pessoas deficientes em vitamina D, em especial em locais onde há um inverno mais prolongado e um período maior com pouca exposição ao sol. Para os veganos, quando com deficiência de vitamina D, tradicionalmente a suplementação tinha que ser feita com a vitamina D2, pela D3 ser geralmente de origem animal. Porém, a vitamina D2 ela tem uma biodisponibilidade inferior à vitamina D3. Atualmente, a gente encontra a vitamina D3 vegana. Então, pode sim ser utilizada a D3, né, tomando cuidado para observar se é de origem vegana, para suplementação dos nossos atletas veganos. A vitamina D diminuída se correlaciona com diminuição de força muscular e do consumo máximo de oxigênio em atletas. Então, hipoteticamente, ela pode levar à diminuição da performance, né? E a suplementação para os níveis indicados de vitamina D, portanto, poderiam tanto aumentar o desempenho quanto diminuir o risco de lesões por sobrecarga, pela melhora da recuperação pós-treino. As recomendações do Instituto de Medicina Americano são de 600 unidades por dia. Mas a gente sabe que a vitamina D ela tem uma cinética muito variável que muda muito de pessoa para pessoa. Então, no atleta, em especial aqui no atleta vegano, vale a pena individualizar, ou seja, coletar o exame, ver os níveis séricos de vitamina D e aí então definir se vai precisar suplementar e quanto e por quanto tempo vai ser essa suplementação.
e dependendo da época do ano, da exposição ao sol, isso tem que ser novamente avaliado repetidas vezes. Para atletas, não apenas os atletas veganos, a recomendação é que os níveis séricos fiquem acima de 40 nanogramas por ml. Há estudos mostrando, entretanto, que doses maiores, até acima da recomendação do Instituto de Medicina Americano, podem levar a uma melhora da recovery, né, da recuperação após treinos e competições. E tem um estudo aqui que mostrou que uma dose de 5.000 unidades por dia, associado a vitaminas K, principalmente a K2, para evitar assim o depósito inadequado de cálcio em tecidos, né, na vasculatura, ou hipoteticamente também nos rins. Essas doses levam a uma melhora da recuperação do desempenho esportivo após treinos intensos ou competições. Então poderia ser indicado uma dose até um pouco maior, apesar de ser acima das recomendações do Instituto de Medicina. Existem trabalhos com doses até maiores do que essa, 10.000 unidades por dia, que não se relacionam com toxicidade. Porém, vale ressaltar que o acompanhamento dos níveis de vitamina D é importante nesses casos. E atentar também porque níveis séricos acima de 150 nanogramas por ml, em especial quando associados à hipercalcemia, a gente tem que abrir o olho porque pode estar num nível tóxico. Então, apesar de haverem estudos com mega doses de vitamina D3, né, principalmente em doenças autoimunes, esses estudos são feitos com um controle muito de perto e com outras variáveis também sendo controladas, como por exemplo, maior ingesta hídrica, né, tem uma hiperidratação aí relativa, e também com o controle de cálcio na alimentação, diminuindo assim a quantidade de cálcio. Então a gente não recomenda essas megadoses para atletas, a recomendação é para manter acima de 40 nanogramas por ml, mas não buscando atingir níveis cada vez maiores. O resumo aqui da vitamina D é que precisa ser individualizado, né? É importante que o atleta tenha medido os níveis de vitamina D e precisa ser individualizado ao longo do tempo, porque dependendo da época do ano, esses níveis podem variar bastante e de acordo com os dados encontrados nos exames de sangue, a gente vai repor ou não a vitamina D. Lembrando que para alguns atletas vai ser necessário uma dose muito maior de reposição para levar a vitamina D àqueles níveis adequados, acima de 40 nanogramas por ml, e em outros, doses mais baixas já vão ser o suficiente. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre alguns suplementos que são muito importantes para o desempenho esportivo do atleta vegano. Até breve!